Fala galera, Felipe Masmania do Futstados ao lado de João Iso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje para falar de Sampaoli. Jorge Sampaoli é o novo técnico do Galo, já foi apresentado, já deu até coletiva e promete o amor pelo Galon, né? Explica essa história pra galera. Achei que você ia falar. Lá no Santos, onde o São Paulo foi muito bem em 2019, teve aquela história de amor pelo balão, né? É a questão da posse de bola, de muitos passes. E aí a torcida do Santos gostou muito do estilo do Sampaoli e ele promete repetir isso no Galo em 2020. A gente vai mostrar bastante desse estilo do Sampaoli pra vocês, que já tá chamando aqui os reforços, né? Ele tá com a mão aqui, vem pra cá. Os jogadores do sonho, né? Um Galo dos sonhos, a gente vai projetar aí como seria o Galo com esses e alguns outros reforços aí que estão sendo comentados. A gente vai começar falando justamente de uma fala aqui do Sampaoli na primeira coletiva dele como treinador do Atlético Mineiro. Mas antes de mais nada, a gente pede pra você que gosta do nosso trabalho, do nosso conteúdo, senta o dedo no like, senta o dedo no joinha, porque é muito importante pra gente crescer cada vez mais. E se ainda não tá inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações pra ficar sabendo de tudo em primeira mão. Bom, vamos lá, começando aqui pelas aspas de Jorge Sampaoli na coletiva de apresentação. Mineiro, por mis características, va a tener un rasgo de un equipo extremadamente de ataque, donde va a intentar protagonizar todo el tiempo en cualquier cancha donde juegue, con cualquiera, sin ningún tipo de temores ni ningún tipo de resguardos. Así que eso es lo que me identifica a mí y es lo que vine acá a trasladar. No ganar por ganar, sino ganando de uma forma. Bom, isso aqui que ele falou a gente já sabe que não é da boca pra fora. Com o Santos mesmo. Foi assim. O time tava jogando muito bem, conseguiu ser protagonista aí no Campeonato Brasileiro, foi vice-campeão, foi o melhor vice-campeão da história do Campeonato Brasileiro. Temporada aí bem surpreendente. A gente vai começar a mostrar algumas estatísticas do Santos no Brasileirão 2019, comparando justamente com o Atlético Mineiro para mostrar que ele pode trazer algumas coisas que o Galo não tinha, melhorar algumas coisas que o Galo já tinha. Perfeito. A gente começa falando aqui da posse de bola, onde o Santos de Sampaoli foi o time que mais teve a bola. O amor pelo balão não é por acaso. 58%, né, 0,6 arredondando certinho, uma coisa que o Atlético Mineiro acabou não tendo tanto, né, apenas o 12º no quesito, abaixo da média até, né, com 49,2%, nem 50%, nem chegou em 50% para ser mais preciso. E o legal disso aí é que não é só a posse de bola acumulativa, de você ter totalmente o tempo todo a bola nos seus pés, mas a questão de posse no ataque, o Santos foi muito bem também, né, Masman? Muito bem, foi o segundo time que mais concentrou a posse de bola no campo ofensivo, no ataque, 29%, só ficou atrás do Flamengo de Jorge Jesus, o Flamengo de Jorge Jesus e o Santos de Jorge Sampaoli, que mudaram aí muita coisa no futebol brasileiro. Começou a realmente a ser jogado, acordada, assim, uma né? acordada aí para os times começarem a jogar de uma maneira mais ofensiva. Era uma posse que era longe de ser uma posse estéril, era refletida em muitas finalizações. O Santos foi o segundo time que mais finalizou, ficou atrás justamente do Galo, né? O Galo que não fez uma grande temporada, não fez um grande campeonato brasileiro em 2019, mas ainda assim foi o time que mais finalizou, mantendo aquele DNA do Galo 2, um time sempre muito ofensivo. Aqui a gente coloca em médias por jogo, né? Então 14,8 finalizações por partida para o Galo e 14,5 para o Santos. Né? Uma diferença bem próxima, mas a gente vai mostrando, né, como que se deu essas finalizações. Porque chutar por chutar, lógico, é bom você finalizar demais, só que você tem que qualificar esse chute, né? Então a gente vai pro próximo raciocínio do vídeo. A finalização do Galo não estava tão qualificada assim, tanto que o time conseguia fazer um golzinho a cada 12,5 finalizações. Era só a 14ª melhor eficiência ofensiva do campeonato. Bem contrastante com esse Santos, que era um time que finalizava muito, tinha muito a posse e ainda conseguiu uma certa eficiência e um gol a cada 9 finalizações, a 6ª melhor marca do Campeonato Brasileiro. É sempre bom aliar esses números de ter a chance, né, de finalizar bastante e acabar não precisando de tantos chutes para fazer um gol. Quanto menos chutes você precisa, obviamente melhor, né? E também tem a questão da qualidade do chute, né? O Santos acabou finalizando, certo, mais vezes do que o Galo no Campeonato Brasileiro e também teve uma pontaria melhor. Então acaba batendo justamente na questão da eficiência e aí a gente vê na prática, né, nos gols feitos. Reflete muito nos gols feitos, o Santos com uma média de quase 1,6 aí gols por jogo, o 4º melhor ataque do Campeonato Brasileiro. 60 gols marcados. 60 gols marcados no campeonato nas 38 rodadas e o Galo aqui só com o 8º melhor ataque. 45 gols marcados. Um negócio interessante é que desses 60 gols do Santos, 20 foram através de cruzamentos. Então o time utiliza bastante, então foi 1/3 dos gols dessa forma e também 11 foram via rebotes. Então um time que preenche muito a área, tá sempre com muitos jogadores
incomodando os adversários e aí tá sempre pronto pro rebote para conseguir fazer os chutes e fazer os gols. E desses cruzamentos, principalmente cruzamentos rasteiros, né? O Santos jogava com o Sacha como um falso 9, não é um cara lá muito alto, mas desde sempre chegava, né, sempre chegava daquele jeito com cruzamentos rasteiros, colocando os atacantes com muita condição de fazer o gol. Bom, no fator ofensivo a gente já viu que o Santos de São Paulo teve muito mais sucesso do que o Galo no Campeonato Brasileiro, mas o Galo até era um time que tinha um volume ofensivo interessante. Agora a gente vai aqui para uma marca que é realmente muito contrastante. A gente já falou diversas vezes para vocês aqui desse problema defensivo crônico do Galo. O Galo tem um problema aí defensivo de muitos anos, raramente consegue sofrer menos de um gol por jogo. E aqui, o contraste absoluto, a gente começa falando dos clean sheets, que são os jogos sem sofrer gol no Campeonato Brasileiro. O Santos foi o time que ficou mais jogos, das 38 rodadas, 17 sem sofrer gol, o primeiro time em clean sheets aqui ao lado do Corinthians com a mesma marca de 17 jogos. E lá na outra ponta da tabela, a parte negativa, tá lá, Atlético Mineiro, exatamente um contraponto, né? O time passou 7 jogos, os 38, né, sem sofrer gols, é um número muito baixo, representa 18% dos jogos, então 82% dos jogos o Galo acabou sofrendo gol e o Santos acabou tendo 45% de jogos sem sofrer gols. Mostra um contraste realmente bem grande. Tanto que o Atlético tá em 20º aqui, a gente até teve que mudar um pouco a formatação, né? Porque nem cabia o símbolo direito aqui embaixo de tão mal que o Atlético foi nessa marca. O torcedor do Galo vai se identificar muito com isso, sabe desse problema defensivo crônico do time. Na questão das finalizações sofridas, o Santos era um time que sofria bem menos finalizações, sofria 11 por jogo, o quarto time que menos sofria finalizações por jogo no Campeonato Brasileiro. Já o Galo, 16ª marca, o quinto time que mais sofria finalizações no Campeonato Brasileiro, uma marca acima de 13 chutes por jogo, mas bem uma marca que se reflete completamente na questão dos gols sofridos aqui. É isso, o Santos teve a quarta melhor defesa, né, 0,87 gols sofridos por partida, isso representa, né, no número absoluto, 33, né, gols sofridos em 38 jogos, marca bem interessante, então consegui equilibrar bem aquele momento do ataque que a gente mostrou nos outros slides e agora também na questão defensiva. E aí mais um contraste muito grande com a marca do Atlético. Mais uma vez aqui em 16º, quinta pior marca do campeonato, 1,3 gols sofridos por jogo, nas finalizações sofridas e nos gols sofridos. Espelho aqui, perfeito, né? O Santos, o quarto time que menos sofria finalização e o quarto time que menos sofria gol. E o Galo, o quinto time que mais sofria finalização e o quinto time também que mais sofria gols. Isso muito em função de uma característica da intensidade na marcação. O Sampaoli é caracterizado por ser esse técnico mais ofensivo, com característica de ataque, mas é aquele time que marca atacando, né? O time sufoca o adversário lá na frente. O Santos tinha uma concentração muito alta de desarmes e interceptações lá na frente e pegando aqui o número geral, somando desarmes e interceptações, o Santos foi o líder de todo o Campeonato Brasileiro, foi o time mais intenso na marcação. Já o Galo, como a gente já mostrou diversas vezes, tem essa fragilidade, é um time pouquíssimo intenso na marcação, 14º time somando desarmes e interceptações. É aquela questão do perde e pressiona, né? O Sampaoli sempre exigiu isso do time dele, que fosse muito intenso na marcação, ocupasse bem os espaços para não sofrer em eventuais transições defensivas. E você falou da questão dos desarmes no ataque, né? Você falou que foi o terceiro time, 12% dos desarmes, pode parecer pouco, mas é realmente um número bem interessante. Se o Galo conseguir repetir esse número semelhante aí ao que teve o Santos em 2019, vai ter um 2020 muito interessante. E o Santos era o terceiro em concentração, em questão de porcentagem, mas no número absoluto de desarmes foi o primeiro, foi o time que mais conseguiu desarmes no ataque, também. Com 79 desarmes lá no campo ofensivo, quando você recupera a bola na boca do gol já, prestes a conseguir ao menos uma finalização. Perfeito. Agora a gente vai comparar para vocês como era o time base do Santos de Sampaoli e fazer uma projeção aqui com o elenco que o Galo está disponível hoje. A gente vai mostrar também com possíveis reforços, mas esse Santos do Sampaoli jogava com Everson, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge. No meio de campo, Alisson, Diego Pituca e Carlos Sanches. Carlos Sanches que é um jogador fundamental nessa equipe. E lá na frente, Soteldo, Marinho e Eduardo Sacha com um falso 9. Já é um time bem diferente das características que o Galo tem disponível, né? A gente tentou armar mais ou menos um time parecido, mas já tem várias... Com as peças em mãos, Com as peças em mãos, mas já tem muitas mudanças aí na questão da característica dos jogadores. Esboçando agora o time do Atlético Mineiro para 2020, temos Rafael, que pulou o muro, né? Era identificado com o Cruzeiro muitos anos lá, agora o novo goleiro do Atlético. Igor Rabelo, Gabriel, os dois zagueiros, Guga e Arana, os dois laterais, aí Jair, um dos volantes, o Alan também, Casares no meio de campo, e aí no ataque,
Savarino, Johan e o Tardelli com uma espécie de falso 9, uma função Assim bem, como era o bem Sacha, parecida né? com a do Sacha mesmo. Tem o Johan, tem o Natan aqui que também pode entrar, a gente vai esboçar o elenco porque esse é o time que o São Paulo teria disponível hoje. Mas a gente já sabe que uma das exigências dele para ser o novo treinador do Atlético Mineiro é que o Galo investisse forte aí em contratações. O Galo tá em busca de jogadores muito importantes e alguns já caracterizados aí com a camisa do Atlético Mineiro, com passagens pelo Galo. E a gente vai esboçar agora como seria um elenco aqui, os jogadores que seriam mais utilizados no elenco se as sondagens aí se confirmarem. Bom, recuperando aqui, falando um pouco dos titulares que a gente já falou na outra tela, com as opções que tem de elenco, Rafael e Vitor aqui seriam peças no gol. O Vitor, goleiro com muita história no Atlético Mineiro, deu uma queda de rendimento aí bem considerável nos últimos tempos, mas pode continuar como opção. Na zaga, entraria Lucas Veríssimo ao lado de Gabriel, que jogou Homem de confiança, né? Homem de confiança, jogou com o Santos no São Paulo e teve números aí muito importantes no Campeonato Brasileiro. Ele foi o segundo zagueiro em desarmes, o segundo zagueiro em interceptações, ficou atrás do Vitor Cuesta só nessas duas estatísticas, e o primeiro zagueiro em passes certos, que é uma coisa que o São Paulo prioriza muito, fazer a saída de bola muito qualificada desde lá atrás, e tem um companheiro que também sabe fazer essa saída muito bem. Você falou de fazer a saída qualificada desde trás até no goleiro, né? Porque o Everson já tinha essa qualidade, barrou até o Vanderlei, que acabou indo pro Grêmio, porque tinha essa qualidade com os pés. O Rafael tem um pouco mais de qualidade do que o Vitor, então a gente também pensa por esse âmbito. E é isso, né? O Gabriel é um cara que teve muita qualidade, chegou a ser líder de passes certos do campeonato, boa parte, porque teve o Barroca comandando ali, que era um técnico que queria esse estilo de jogo, né? Um zagueiro que trabalhasse muito, trocasse muitos passes. Então a gente também pensa por essa ótica que o Gabriel vai conseguir fazer um bom papel com o Veríssimo, que é outro que vai muito bem, né, com os pés. Teve até uma declaração polêmica cornetando ali o presidente do Santos. Vamos ver a cena dos próximos capítulos. Nas laterais, aproveitando só para falar do Lucas Veríssimo, o Pérez já estabeleceu 15 milhões de euros aí para contratar 15 milhões de euros o Lucas pro zagueiro, Veríssimo. hein? Não Difícil. vai ser esse valor, se o Atlético conseguir chegar em alguma marca interessante, a gente acha que pode dar negócio. Nas laterais, o Guga e o Arana conseguiriam simular bem aí o que eram Vitor Ferraz e Jorge, que eram fundamentais no esquema do Santos, ainda com Mailton e Fábio Santos na reserva. Falando dos volantes, Jair, Zé Wellington, Alain e Gustavo Blanco, que está prestes a voltar, já está treinando aí, já está dando voltas em campo, correndo. Seriam jogadores para simular o Alisson e o Diego Pituca, que são volantes de mais marcação. E aqui entraria o Casares com uma missão de substituir o Carlos Sanches nesse esquema, que já tem características muito diferentes. O Casares teria que se entregar um pouco mais. É isso, o Casares teria que ser mais uma espécie de todo campista como foi o Sanches, né? Começava algumas vezes baixando na base da jogada, porque o Casares sempre esteve relacionado àquele último passe, ficou mais relacionado a estar numa zona de definição, de dar um chute ou o próprio passe, como eu falei também, mas os volantes têm papel fundamental, né? Às vezes baixa entre os zagueiros, o Alisson fazia isso em alguns momentos, o Pituca, que é um cara que tem uma qualidade técnica muito legal, mesma coisa do Alain, que tinha essa função lá no Fluminense, e também um outro acréscimo na questão das laterais. Você falou do Vitor Ferraz, que era aquele lateral interior, entrava muito por dentro, porque o São Paulo gosta de utilizar o jogo de posição, né? Que os jogadores acabam esperando para receber a bola no seu pé e aí o time se movimenta dessa forma aí. O Guga deve fazer esse tipo de função, porque ele está acostumado a fazer isso na seleção sub-20 com o Jardine. O Arana também tem um papel importante no Campeonato Brasileiro de 2017 pelo bem Corinthians. lembrado, Ele foi o líder em passes certos de todo o Campeonato Então Brasileiro. casa bem, né? Então é um cara que está acostumado a participar bastante do jogo nessa questão dos passes. E bom, chegando aqui na frente, que é onde o Atlético teria o maior acréscimo. Torcedor do Atlético, aí, torcedor do Galo, tá sentindo muita falta de peças importantes no ataque. O ataque do Galo não tá funcionando em 2020. E aí, para resolver essa carência, chegaria primeiro aqui como um ponta direita, como um meia direita, o Gustavo Scarpa. Já é desejo antigo do Atlético, o Atlético já demonstrou interesse no Scarpa em outras ocasiões, voltou a demonstrar interesse agora que ele tá meio encostado no Palmeiras e poderia simular um pouco do que era o Marinho no Santos, com muita finalização de fora da área. É isso. O Scarpa foi assim a carreira inteira, já liderou o Campeonato Brasileiro algumas vezes em Os dois finalizações. são canhotos, né? Pelo Fluminense, dois canhotos que entram pra dentro pra privilegiar esse bate com a perna canhota e poderia se encaixar muito bem aqui nesse esquema. Lógico que são jogadores diferentes, né? Um é muito mais
driblador, o Marinho, e o Scarpa é um meia mesmo. Que cria também, dá muita assistência para finalização. Mas joga muito mais à vontade pelo lado direito. Não é exatamente um cara para fazer uma função que o Casares faz normalmente, que é um cara que fica atrás do centroavante, que é uma posição que estava com o Ricardo Oliveira, com o Di Santo, mas não estava resolvendo. Trouxeram o Tardelli, agora um velho ídolo da equipe, e também outro conhecido, Lucas Prato, né, Mazan? Lucas Prato, a imprensa argentina tem noticiado que já tem um acerto aí entre Atlético e o Lucas Prato para ele ser contratado aí a partir de julho, a partir do meio da temporada, e é um cara que já está muito identificado com o Galo, pegando números aí do Brasileirão lá de 2015, ele foi o primeiro do Campeonato Brasileiro em finalizações certas, foi o cara que mais acertou finalizações, foi o terceiro na artilharia, marcou 13 gols naquele campeonato e ainda foi o camisa 9 com mais assistências para finalização. O Prato tem essa característica do pivôzão mesmo, faz a parede, consegue ajeitar a bola para os companheiros, então é um cara bem completo que chegaria para somar demais no Atlético. Sai muito da área, né, como você bem disse, aí muda, lógico, a característica. A gente falou do Tardelli na última slide, mas o Lucas Prato é outro tipo de jogador. De qualquer forma, é um acréscimo muito interessante. Você ter duas variações é muito bom, né? No Santos, o São Paulo reclamava que não tinha um centroavante mesmo. E tentou ser o Uribe, esse tipo de jogador, mas não conseguiu ir muito bem. Agora ele teria dois jogadores de muito nível, de muita qualidade, que poderiam dar mais repertório tático até. Tardelli e Ricardo Oliveira ficariam como opção aqui como camisa 9, o Tardelli como um falso 9, o Ricardo Oliveira como mais um atacante de definição. No lugar do Scarpa aqui teria o Johan e o Natan, que são dois meio-campistas também que jogam abertos, jogam nessa função de ponta. A gente ainda não tinha falado deles como opção. E aqui, para a ponta esquerda, chegaria um cara aí que foi muito bem num passado bem recente pelo Galo, Roger Guedes, que no Brasileirão de 2018 saiu do Galo lá na 12ª rodada do campeonato, como artilheiro do campeonato, com 9 gols em só 12 rodadas. Era o cara com mais finalizações no campeonato e era o cara com mais finalizações certas também. É um cara que já se encaixou muito bem nessa função, às vezes jogava até um pouco mais para dentro, não como um ponto exatamente, mas até mais perto do atacante, ele consegue essa aproximação e dá para imaginar aí Lucas Prato e Roger Guedes se entendendo muito bem, com o Scarpa criando pelo lado. Sim. Óbvio, a gente tá sonhando aqui, só a gente não tá falando... Torcedor do Galo, aproveite esse sonho e delicie-se com a gente, porque é legal você fazer essa projeção. Tá até aqui no título, né? O Galo dos sonhos para São Paulo. Lembrado. É cogitando aí que todas as contratações fossem feitas, o Roger Guedes daria um acréscimo aí muito interessante para esse time do Atlético Mineiro e ainda teria como opções aqui, como atacantes, como pontas, atacantes de beirada de campo, o Savarino, que tem caído nas graças aí já do torcedor do Galo, e o Marquinhos também, jogador da base. Tem alguns outros jogadores que a gente não colocou aqui por uma falta de espaço até, mas teria na lateral direita, teria o Patrick, na lateral esquerda teria o Lucas Hernandes, aí falando de volantes também teria Ramon Martínez, teria Bruno Silva, que está se recuperando de contusão também, outras peças aí pro ataque, o Di Santo, que a gente acabou nem colocando aqui, esse ainda não caiu nas graças do torcedor ele do tá Galo. Um pouco queimado mesmo, né? O torcedor do Galo perdeu um pouco a paciência, mas são muitas opções interessantes aí. Só concluindo o raciocínio, o Roger Guedes é um cara meio que um segundo atacante, fazia uma dupla bem interessante com o Ricardo Oliveira, né? Quando ele saiu, né, para defender o time chinês lá, agora me fugiu o nome do time. Shandong Luneng. Ah, muito bem lembrado. Mas é isso aí, acho que é um time bem interessante. Se conseguir firmar esse time, o Galo briga sim pra ser campeão brasileiro, mas tem que tomar cuidado com a questão da austeridade financeira, né, Masman? É verdade, são jogadores muito caros, aí o Galo teria que fazer investimentos altos, nem que fosse na questão dos salários, de luvas diluídas. Os investidores vão ajudar, mas ainda assim tem que ver como que vai ser no futuro, né? A gente não vai entrar muito nesse assunto porque não é nossa especialidade, a gente vai falar de bola e campo mesmo, mas enfim, mesmo que não venha um desses jogadores, de repente não vem o Scarpa, vem o Prato, vem o Roger Guedes e vem o Lucas Veríssimo, já é um acréscimo muito interessante para esse elenco do Atlético Mineiro. Perfeito. E é isso aí, galera, essa foi nossa análise, a gente espera que vocês tenham gostado. Se você gostou, já não deixa de dar o seu like, de dar o seu joinha, que é fundamental para a gente crescer cada vez mais. Inscreva-se no canal também, a gente pediu lá no começo, mas a gente sabe que você não se inscreveu até agora. Galera é preguiçosa, eu costumo ser preguiçoso também de me inscrever nos canais, mas aproveita aí que você não vai perder, tem muito conteúdo bom e aproveita para ativar as notificações também. É isso, sempre deixa o seu comentário também, né? O que você acha que vai ser o São Paulo no Galo esse ano, né? O que falta pro elenco, é sempre importante a sua opinião aí. Já esboça um Galo dos sonhos aí, já escala o seu time. Já escala o seu time e ó, provavelmente vai ter vários vídeos de São Paulo, porque ano passado a gente fez uns 3 ou 4 e esse ano promessa de que tem um pouco mais disso também, né, Mazan? É isso aí, é só o começo aí do amor pelo Galão no Galo. A gente tinha falado recentemente também dessas trocas de comando no Atlético Mineiro, não é o ideal, mas acabou tendo uma bela opção aí por Jorge Sampaoli, que promete e
promete muito demais. no Galo. Grande abraço, galera. Se inscreve, dá o like, comenta, faz tudo que tem direito. Grande abraço e até mais. Falou, tchau, tchau.